E vai Corinthians, está começando mais uma análise mutante do jogo, dessa vez comentando de Corinthians 0, Inter 0, na verdade Inter 0, Corinthians 0, né? Última rodada do Brasileirão, que era para ser de 2020, só aconteceu agora, né? Bem, não tem muito o que comentar, né? Solta a vinheta. Sofro, mas continuo a te adorar. Corinthians, meu amor. Corinthians. O jogo. Antes eu já tava esquecendo, né? Tipo, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Bem, foi um jogo bem diferente, né? Porque valia o título do Campeonato Brasileiro, e não pro Corinthians, né? Mas pro Internacional e pro Flamengo. O Corinthians fez a parte dele, jogou um futebol medíocre, igual todo praticamente essa reta final do campeonato. O Inter é que não conseguiu jogar um bom futebol de um time que merecia ser campeão brasileiro. As poucas chances que tiveram pararam no Cássio ou na nossa defesa, né? Destaque pro Cássio, como eu falei, Gil, Gemerson e Fábio Santos, que jogaram muito. Até mesmo o Bruno Mendes ali na lateral, na parte defensiva, fez um bom jogo, né? Acho que ele como ele não é, ele é zagueiro improvisando, não conseguiu atacar, né? Mas minhas críticas à partida, ao jogo de futebol que aconteceu aos 90 minutos, estão ao Wagner Mancini. Escalou um time completamente equivocado do meio para frente, né? O Mancini ali é de articulador, o Cantillo, né, de articulador ali, e Rony e Ramiro de volantes ao lado dele, na verdade o Rony de ponta, né? Ali o Corinthians não conseguiu criar, né? O Otero também jogando mal demais. A bola chegando pouco, tanto pro Casares quanto pro Jô. O Jô, inclusive, ele quase ainda fez um gol, né? Numa jogada lá no finalzinho, que se ele fosse uns 3 centímetros mais alto, ele era gol. Mas acho que a questão dessa... que a gente pode se destacar nem é o jogo em si. Óbvio, tem a zoeira, né? No caso, a gente brinca lá do põe no DVD com o Inter, que acabou acontecendo de novo, né? Eu tô até com a camisa de 2005 aqui, né? Da Samsung, né? Original, mas só para dar uma continuidade nessa piada. Mas se formos esquecer nesse detalhe e pensar só no Corinthians em si, o que foi esse campeonato, né? Porque já vai começar o Paulista, não tem muito para que ficar analisando esse jogo. Do que foi esse campeonato brasileiro. As primeiras 15 rodadas, o Corinthians fez 15 pontos. Nas 15 rodadas seguintes, que chegou o Mancini, a gente dobrou para 30 pontos. Ou seja, a gente fez o dobro de pontos que na primeira metade do campeonato. Só que é aquela questão, né? O campeonato não tem 30 rodadas. A gente estava com esses 45 pontos já na 30ª rodada, né? Já escapou do rebaixamento com 8 rodadas de antecedência, tranquilaço. Até aí o Mancini estava perfeito. Essas últimas 8 rodadas que a gente não sabe o que aconteceu, que perdeu a mão completamente. Não sabe se é questão física, eu não duvido que seja, né? Porque vamos falar a verdade, foi um campeonato muito longo e sem pausa, né? Desde a reta final do Paulistão, jogo praticamente semana sim, semana. Dia sim, dia não, né? Em alguns momentos. E aí o time cansou, obviamente. Sentiu a parte física, aí começou a tropeçar. Pode ser isso, pode ser a parte tática. Mas principalmente eu acho que um pouquinho de equívoco de Wagner Mancini em umas substituições, em algumas escalações, como por exemplo, para que o Otero, o Ramiro, sabe? Ninguém aguenta mais esses caras. O próprio Jô fora de forma. O Jô eu acho ainda mais complicado porque não tem um reserva digno, né? Antes tinha o Bozelli, mas acabou o contrato, não preferiram não renovar. Eu acho até melhor não ter renovado por causa da questão salarial. O Bozelli é um salário muito alto para um cara que entregou menos de 20 gols em 2 anos. Então tem que saber, né? Mas parece que não vai contratar também. O Cauê, que era uma boa opção, o Mancini preferiu não colocar. Então não tem muito, né? É um pouco de equívoco, um pouco de falha de elenco. O problema maior talvez seja da diretoria do Corinthians, que fez esse rombo nos cofres do clube, né? E agora o clube não tem dinheiro para montar um bom time. Só pra ter uma ideia, né? O pouquinho de protagonismo que o Corinthians teve já foi uma sensação boa. Um pouquinho de profissionalismo que o Corinthians tiver
tanto na questão da diretoria, quanto na questão do técnico, quanto na questão dos jogadores. O clube já chega longe, né? O futebol brasileiro está muito fraco. A gente ficou a 3 pontos de uma vaga na Libertadores jogando desse jeito. Era um pouquinho ali nessa reta final, um pouquinho mais de foco. Aquele jogo contra o Bahia que tivesse ganho, o confronto direto com o Atlético Paranaense tivesse ganho, o empate contra o Santos. Nesse detalhe que eu citei aqui, 6 pontos, Corinthians na Libertadores. Para vocês terem ideia que não era tão difícil essa classificação. Isso desconsiderando que a gente foi mal pra caramba toda a primeira fase do campeonato, né? A gente foi engrenar só na reta final do primeiro turno. Então é isso. Uma análise bem diferente, né? Mais comentando sobre a situação do campeonato. Eu acho que não tinha muito, né? Esse jogo já não valia nada pro Corinthians. Foi engraçado um pouquinho ver os torcedores do Inter reclamando de novo, que reviver 2005, né? O pessoal falando que vingamos 2007. Acho que a gente já tinha vingado 2007 lá em 2016, né? Quando a gente rebaixou o Inter. Mas foi legal, né? Dá uma zoeira. Infelizmente o Flamengo campeão, mas não tinha muita opção, né? Ou era o Inter, ou era o Flamengo. De qualquer jeito ia ser alguém com um rival interestadual, né? Eu acho que a rivalidade interestadual com o Inter é maior do que com o Flamengo. Mas o Flamengo, por ser, junto com a gente, a maior das torcidas, tem também essa certa rivalidade, né? Mas, não sendo nenhum dos 3 grandes, né, de São Paulo além da gente, né? Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Se não for nenhum desses outros 3, né, já... Pra mim já tá servindo. Porque se não for ser o Corinthians campeão, não desses... Ok, deu pra entender, né? É isso, obrigado por terem assistido. O Corinthians joga de novo já domingo, sabe? A gente não vai ter férias, até brinquei, caraca, eu preciso de férias. Coloca aqueles reprises de Copa do Mundo de novo para passar. Eu adorava, inclusive. Que eu acho que vai ser bom. O Paulistão já agora, o time não vai ter tempo de descansar, não vai dar tempo de fazer pré-temporada, vai acabar com essa temporada em 3 dias, né? E é isso. Vai Corinthians. Meu obrigado a ter assistido novamente. E é nóis.